Olá, novamente, seja muito bem-vindo aí. Bom, vamos entrar agora no capítulo 3 do nosso livro, né? Então, para quem está acompanhando os meus vídeos aí, sabe que eu escrevi um livro aí, né? Que fala sobre banco de dados Java. Então, aprenda o básico que você precisa saber, né? Do autor aqui, Salomão Francisco da Silva, no caso, eu. Bom, a gente já falou sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. Vamos entrar agora no capítulo 3. No capítulo 3 eu vou estar falando aqui sobre o gerenciamento de estados, né? Então na seção 3.1 aqui eu vou falar sobre os estados e ciclo de vida aqui do nosso curso aqui, né? Das nossas entidades, do nosso banco de dados. Bom, quando um objeto que representa uma entidade aqui, ou seja, representa um registro, é instanciado e alocado na memória, ele é gerenciado pelo nosso framework, o RM, certo? Guarde isso aí. Isto quer dizer que este objeto, além de representar um registro no banco de dados, ele está sendo observado ou gerenciado, digamos assim, pela nossa implementação JPA Hibernate, que é o que a gente utiliza aqui. Existem basicamente 4 estados em que um objeto pode estar, que são eles: o transiente, o manager, o detached e o removed, né? Bom, então o transiente aqui é quando você tem lá, por exemplo, a sua classe aqui que representa a tabela do banco de dados. Temos igual aqui a cliente, né? Essa tabela aqui representa o nosso banco de dados. Temos aqui também conta. Então a gente tem esses metadados aqui, ó, que são chamados de anotações. Então esse primeiro metadado aqui, que é o entity, ela identifica aqui a nossa classe cliente como sendo uma entidade do nosso banco de dados. Uma entidade do nosso banco de dados é aí uma tabela, da mesma forma que o conta, né? Que tem até uma anotação aqui, ó, one-to-one, que representa aí uma uma ligação entre a tabela conta, né, um relacionamento entre a tabela conta e o cliente. Então, dentro de conta temos um cliente. Bom, revisado isso aí, como que você faz para um objeto entrar no estado transiente? Por mais que o cliente nosso aqui ele represente uma entidade do nosso banco de dados, quando você utiliza o operador new, né, então você faz dessa forma aqui, ó, cliente é igual a new, né? Por mais que essa classe aqui seja uma entidade do nosso banco de dados, ela ainda não está no estado manager, ou seja, ela não está no estado gerenciado do nosso banco de dados. Então, se eu modificar ela, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu criei ela aqui e tal, adicionei algumas propriedades aqui, o que que acontece? Ela não vai salvar, não vai fazer nada, entende? Então, posso rodar o meu sistema aqui, ó. Então a gente tem quantos dados aqui? Tem 6. Se eu mandar listar aqui, vai continuar com 6. Ou seja, está um estado aqui em que nada pode ser feito com esse registro por enquanto, certo? Bom, a gente pode colocar o nosso registro aqui no estado manager, ou seja, o objeto que é instanciado pelo framework. Eles possuem um identificador, né, que os liga a um registro do banco de dados, no caso aqui o nosso ID, né, que é o identificador, que liga ali o nosso objeto ao nosso registro, né? Esse tipo de objeto aí, ele pode ter origem utilizando aí 3 formas, né? No caso aqui o persist do nosso entity manager, né? Então utilizamos aqui o persist para a gente obter esse estado aqui. A gente pode estar utilizando também aí o método find, né, que a gente já viu nos vídeos anteriores, e pode estar utilizando aí também o método getResult, né, que vai retornar uma lista aí. Bom, então, por exemplo, aqui, ó, no método que a gente vai pesquisar aqui o nosso registro, quando a gente pesquisa o nosso registro por aqui, ó, por exemplo, select aqui, ó, ele vai entrar no estado manager. Nesse caso aqui, ele não está sendo gerenciado, porque a gente utilizou o operador new, certo? Se eu quiser que ele entre no estado manager, eu posso utilizar dessa forma aqui, ó. Então, vou criar aqui um entity manager normal, vou pegar o cliente aqui. Agora, o cliente aqui, o que vai ser o objeto, ele vai ser oriundo da pesquisa, né, do nosso cliente aqui, ó, de ID de número, por exemplo, de número 2, por exemplo. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, para a gente pesquisar o nosso cliente, de número 2, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui o número 2. Tem o número 2. Vamos rodar aqui. Então tem aqui, ó, o ID de número 2, né, que é o do nosso cliente. Temos aqui o nome do nosso cliente, temos aqui o CPF e a data de nascimento, né? Se eu utilizasse aqui sem estar no modo gerenciado, o ID dele aqui
seria 0. Ou seja, não teria aí, né, cliente.getID, não teria aí nenhum registro associado a ele, né? Então, aqui ó, ID dele é igual a 0, tá vendo? Bom, uma outra forma do nosso objeto entrar aí no estado gerenciado, né, como eu já falei aqui, é outra utilizando o find, ou utilizando aqui, ó, para a gente pesquisar, utilizando todos os registros aqui, ó, utilizando a JPQL. Então, quando eu listar, por exemplo, todos os registros do nosso banco de dados, através do método SelectAll aqui, que eu já criei previamente aqui em outros vídeos. Então a gente tem aqui uma lista, né, que vai ter aqui os nossos clientes, e cada cliente desse aqui, ó, ele possui um ID, certo? Comprovando aí que ele está no estado gerenciado, né? Então você pode ver aqui, ó, tem um ID 9, tem um ID 10, tem um ID 1 e coisas do tipo. Bom, uma outra forma da gente estar colocando o nosso objeto aí no estado manager, né, é utilizando o persist, né? Então, quando a gente criou aqui o nosso primeiro método aqui, o que é o insert, né, a gente, por exemplo, aqui, ó, criou o nosso objeto aqui, né, ele está no estado aqui transiente, ou seja, ele não está sendo observado até o presente momento, né, pelo nosso ORM, certo? Digamos assim. Então, por exemplo, aqui, ó, vou usar um system out aqui, para pegar o ID desse cliente aqui, ó. ID antes, certo? Antes dele ser gerenciado aí, certo? Que vai ser obviamente o 0, e depois que eu fizer o commit aqui, né, que eu persistir esses dados aí, ó, igual eu falei aqui, através do persist, ele vai estar sendo aí, né, observado e gerenciado aí, vai estar no estado aí manager, né? Então vai ter um entity manager aí gerenciando ele, né? Então id depois. Aqui eu vou utilizar apenas um insert aqui, né, para inserir os dados. Vamos criar aqui uma pessoa comum aqui. Deixa eu ver aqui, o primeiro parâmetro é nome. Vamos colocar aqui, deixa eu pensar o nome aqui, Ana Júlia. Qual o segundo parâmetro aqui? Data de nascimento, né? Então um local date aqui. Ponto off, então vou ter que informar o ano, 1988. 1988. Aqui é o parâmetro mês. Então o mês aqui vamos colocar o mês 5 do dia aí, do dia 02, né? Só pra gente ter uma noção rápida aqui. Deixa eu ver o que deu problema. Ah, tá faltando o CPF também aí, né? CPF eu vou colocar qualquer um aí, 000, 000.000.000.55. Vamos cadastrar a Ana Júlia aí, certo? Bom, agora repara o seguinte aqui, ó. Antes do nosso objeto ele está no estado manager, ele está com ID 0, certo? Então tá aqui, ó, ID 0. Depois que ele foi gerenciado ali, né, ele foi transacionado ali através do método persist, ele foi persistido, agora um ID foi gerado para ele, ó. No caso aqui é o de número 11, Ana Júlia, que é exatamente o que aparece aqui, ó, no nosso console, aqui no nosso output, certo? Bom, beleza. A gente explicou agora essa parte aqui do management, que é uma parte um pouco mais complexa. Deixa eu limpar isso aqui logo. Em vez de dar Ctrl Z. Bom, agora a outra opção que ele pode estar entrando aqui é na opção Removed, né? Então a gente tem que, por exemplo, quando a gente for deletar um objeto aqui, o que a gente vai ter que fazer primeiro? A gente vai ter que colocar no estado aqui Manager. Depois que a gente marca ele aqui através do entitymanager.remove, a gente vai estar dizendo ao nosso ORM aí que esse objeto aqui, ó, ele vai ser removido, certo? Então vamos fazer o seguinte então aqui. Vamos pegar esses dados aqui, né, desse objeto aqui, já que a gente consultou ele aqui, e exibi-lo na tela. Deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo rápido, a gente não ficar enrolando muito o vídeo, né?
Então é o seguinte aqui, ó, eu instanciei o objeto cliente aqui, né, através do método find aqui. Eu vou pesquisar os dados dele aqui, ó. E, teoricamente aí, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui o número 11 mesmo, né, o ID de número 11. Vai ser o mesmo que eu vou utilizar aí, né. Vamos ver que está tudo certo. Ó, por mais que eu deletei o registro aqui, certo? Então o número 11 aqui, o ID de número 11 não existe mais. Por mais que eu tenha deletado o nosso objeto aqui no remove, ele ainda está na memória, esse objeto aqui, ó. Porém, esse objeto aqui, ó, ele foi removido. Ele não foi removido até esse ponto aqui porque eu não fiz o commit ainda, né? Ele só é removido de fato aqui do nosso ORM, do nosso banco de dados, quando eu executo aqui o commit, certo? Porém aqui, esse objeto ele vai existir, né, o cliente aqui, mesmo depois de ser removido. Porém, ele vai entrar em um outro estado, né? Que estado que é esse? É o detached, ou seja, desanexado, né? Então, o estado em que o objeto entra quando o Entity Manager é fechado, né? E o objeto em si continua aqui existindo na memória. Aqui ele continua existindo na memória aqui, ó, mesmo ele sendo removido, certo? Porém, ele está aí, ó, desanexado do nosso registro aí, do nosso banco de dados aí, né? Então ele continua existindo na memória normalmente, porque ele foi instanciado aqui pelo método find, mas já não está mais sincronizado com o banco de dados. Por exemplo, no código abaixo eu abri uma conexão com o banco de dados, consultei aqui um registro, né, e logo após eu fechei aqui o nosso Entity Manager. Porém, o meu objeto ainda está na memória, só que desanexado, ou seja, ele existe, mas foi alterado, né? Se for alterado, não irá refletir nenhuma alteração no nosso banco de dados, né? Então, para tal, precisamos torná-lo aí gerenciável, né? Digamos assim. Então, se eu vim aqui, ó, é uma outra forma também. Vamos supor o seguinte aqui. Eu instanciei aqui um Entity Manager aqui e tal, eu instanciei aqui um objeto, né, através do ID de número 1, deixa eu ver se o ID de número 1 existe ainda, existe, aqui ó, Valdivino Francisco, certo? Depois o que eu fiz aqui? Peguei o nosso Entity Manager e fechei a conexão com ele aqui, e depois ainda fechei a conexão com o nosso servidor aqui, certo? Então esse objeto aqui, ó, cliente, ele ainda continua existindo na memória do nosso JVM. Porém, ele está em um estado desanexado, ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração no nosso banco de dados, certo? A não ser que a gente reanexe ele aí depois. Tá aí, ó, Valdivino Francisco, certo? Bom, no próximo vídeo aí eu vou estar falando sobre caches, né, na seção aí 3.2, do capítulo 3, que é um assunto interessante também. Isso aqui é uma das vantagens, né, de utilizar cache aí, é que se sobressai aí, ao invés de você estar utilizando aí o JDBC puro, né? Então, espero que tenha ficado compreendido esse estado de ciclo de vida aí, né? Que é o transiente, que é o manager. Transiente aqui você usa o operador new, manager aqui você utiliza o método find, o get result list, ou você faz uma persistência, remove você marca aqui para remover o seu objeto da memória, né? Do seu banco de dados, porém ele só é efetivado quando você faz um commit, né? Quando você não faz um commit, ele continua existindo ali. Se você nunca fizer o commit, ele vai continuar perpétuo aí na memória, né? Então, por exemplo, aqui, só para provar para você, deixa eu voltar tudo que estava aqui desde o começo. Beleza, por exemplo aqui, ó, no delete, né? Então temos aqui o objeto de número 10, né? Que é o registro de número 10. Então vamos supor que eu vá remover ele aí. Porém, lá no método, lá eu vou modificar ele para não fazer o commit. Eu vou simular aí que eu vou remover ele, mas eu não vou fazer o commit de verdade, né? Vamos ver se o objeto vai continuar existindo no nosso banco de dados. Tá aí, ó, ele continua existindo no nosso banco de dados. Por quê? Porque eu não fiz commit. Ou seja, eu não fiz as alterações que deveriam ser feitas aí pelo método commit. Então, se eu voltar o commit novamente e remover o registro, agora sim, de fato, o registro de número 10, ó, não vai existir. Então, eu vou ter aqui apenas 5 registros, tá vendo? Bom, então a gente te espera aí no próximo vídeo, né, que a gente vai falar sobre caches. Valeu, até mais.